Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor, meu nome é Laura Daniele e hoje eu vim falar sobre o Espírito Santo. Esse é um vídeo em que Deus pediu para mim fazer, então aqui estou eu fazendo esse vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Então vai ter muitas coisas aqui e eu peço que você veja esse vídeo, compartilhe para alguém que você acha que queira saber quem é o Espírito Santo. Então bora lá. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus e vemos isso lá em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então pedirei ao Pai, e ele lhes dará. Então o Espírito Santo é dado por Deus. Aqui em João capítulo 14, 15 e 16, nós vemos Jesus falando aos discípulos que um dia ele não estaria mais com os discípulos. Então a alma dos discípulos se entristeceu com essa notícia, porque eles não entendiam muito bem o propósito por trás disso. Então Jesus ele fala que seria melhor mesmo mandar o Consolador, para que o Consolador, o Espírito Santo, consolasse eles. Então, um dos papéis do Espírito Santo é consolar. Nós também temos o papel do Espírito Santo, traz paz, né? O consolo. Então, ele traz paz. Lá no versículo 27 do capítulo 14, diz assim: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então, assim já mostra que o Espírito Santo traz uma paz que a gente não consegue entender. Lá em Filipenses capítulo 4 fala isso, que a paz de Deus a gente não consegue entender. E por isso que nós vemos muitos cristãos às vezes passando por grandes tribulações e a gente olha para eles e eles estão com um rosto sereno, com um rosto transmitindo a paz. E a gente se pergunta, nossa, da onde veio essa paz? Simples, essa paz veio do Espírito Santo, porque ele é o Consolador. O Espírito Santo também é o nosso amigo. Lá em João capítulo 14, versículo 18 diz: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Não deixarei que fiquem órfãos. Então o Espírito Santo, ele nos traz uma companhia, ele é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele também é o nosso conselheiro. E lá no versículo, deixa eu ver qual que é, no versículo 17, vamos lá. Primeiro, depois eu vou ler o outro. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. É o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos mostra a verdade lá, que nos aconselha segundo a verdade, segundo a palavra. Por isso que nós vemos muitos novos convertidos tendo uma mudança extremamente assim, às vezes a pessoa fazia coisas, escutava músicas, era um cantor, fazia coisas assim que nós cristãos não apoiamos. E quando essa pessoa se converte, ela muda totalmente, ela muda o estilo de roupa, ela muda o estilo de vida. A gente pode ver até mesmo cristãos aí nas redes sociais que a gente via que gravava músicas, vamos dar um exemplo de funk aí, músicas que falam extremamente algo ao contrário que nós cristãos acreditamos, tendo uma mudança extremamente assim que a gente olha e fala, uau, essa pessoa realmente mudou. Então, por isso, o Espírito Santo ele nos mostra a verdade lá na lata mesmo. Você tá errado, você tem que fazer isso. Sabe, por isso que nós cristãos falamos, busque saber, pergunte ao Espírito Santo se é a verdade. E o Espírito Santo nos mostra a verdade. No versículo 13 diz, porém quando vier Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então isso confirma, quando o Espírito Santo vem em nossa vida, ele nos mostra toda a verdade. Bom, é isso, o Espírito Santo ele é nosso conselheiro, nosso amigo, ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele nos mostra
a verdade. É isso. Bom, bora lá falar sobre o batismo do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 2. Vamos começar desde o versículo 1. Vamos ler bastante. Então, pegue a sua Bíblia, pegue até mesmo o seu caderninho aí e anote. Vamos lá. Ao se cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, já vemos um detalhe aí, que para receber o Espírito Santo, você tem que estar lá clamando, você tem que estar falando, Senhor, eu quero o Espírito Santo, você tem, sabe? Vou contar uma história para vocês. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, foi em um congresso. E eu lembro que o pregador, ele falou para todo mundo ir lá na frente e ficar clamando, pedindo, Senhor, aleluia, falando aleluia, aleluia, clamando, louvando ao nome de Deus. Então eu fui lá na frente, eu lembro que foi um monte de gente, estava todo mundo reunido ali e clamando ao Senhor. E quando eu vi, gente, foi algo surreal. Na primeira vez que eu senti o Espírito Santo, gente, eu só conseguia chorar. Foi uma sensação tão boa. Tava todo mundo lá e o pregador foi ousado, gente. Ele falou, quando eu contar até 3, quando eu falar 3, o Espírito Santo vai descer. Gente, eu confesso que aquele dia eu tinha olhado pra minha amiga e tinha 12 anos. E eu olhei pra ela e falei, nossa, eu não tô entendendo a pregação. A gente foi mesmo assim porque eu queria receber o Espírito Santo, sabe? Eu tinha uma sede, eu ainda tenho, mas naquela época eu tava com uma sede de, sabe, sentir Deus. E eu fui lá na frente, quando o pregador falou 1, 2, 3, gente, eu senti algo tão bom. Eu comecei a chorar, foi algo assim que quem foi batizado com o Espírito Santo sabe. E na segunda vez foi a mesma coisa. Línguas espirituais. E, gente, é algo assim que eu aconselho a você que é cristão. Busque mesmo o batismo com o Espírito Santo. Porque a gente está numa geração que a gente precisa de jovens renovados, de jovens diferentes. Porque quando a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós vemos uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que traz os frutos do Espírito Santo à tona, que os frutos do Espírito Santo eu vou falar mais pra frente. E você vai reconhecer uma pessoa com o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos de jovens assim, de jovens que estejam ardendo, sabe? Que sejam a diferença nessa geração. Então, bora lá ler Atos 2, eu acabei me empolgando aqui. Versículo 2, vamos continuar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aí confirma aquilo que eu falei do meu batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que eu e minha amiga, a gente começou a chorar juntas. Mais pessoas, sabe, gente, foi algo lindo, é algo lindo de se ver o batismo do Espírito Santo. E vamos lá continuar, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo, ele dá a língua conforme ele quer. Vamos lá, versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus? Todos esses aí estão falando? Versículo 8, presta atenção. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, e aí começou a falar sobre cada um que estava lá. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então a gente vê algo aqui maravilhoso, que o Espírito Santo, ele concede
dons para que sejam dons, sabe, dons diferentes, mas com um único propósito, que é pregar o evangelho, pregar as grandezas de Deus. Aqui os discípulos, eles todos falavam uma única língua, e quando foram batizados pelo Espírito Santo, eles estavam falando diversas línguas, e diversas pessoas de diversos lugares, de diversas línguas, estavam ouvindo as grandezas de Deus. Eu creio que aqui, gente, muitas pessoas se converteram, aceitaram a Jesus, sabe? Eu creio que aqui foi algo extremamente, assim, a diferença naquela geração. Os discípulos, eles foram a diferença naquela geração, através dos dons espirituais. Vamos lá mais para frente, versículo 12. 12. O que será que isso quer dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. E aí entra lá no versículo que eu li há um tempo atrás, João capítulo 14, versículo 17, que diz lá, vamos lá ver rapidão, só para relembrar, que diz assim: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por isso que muitas vezes as pessoas de fora olham para nós e falam, esses daí estão loucos, esses daí estão falando nada com nada. Meu, nada a ver. É porque o mundo não entende as coisas sobrenaturais do Espírito Santo. Olha só, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo habita em nós, gente. Que honra! Que honra o Espírito Santo habitar em nós. E isso faz a gente ser a diferença. Isso faz a gente ser chamado de loucos. Mas que nós sejamos chamados de loucos, porque as coisas loucas para Deus são as coisas sábias. Bora lá continuar algo interessante, algo que deve ser notado aqui no versículo 14, que diz: então Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Vamos lá para o versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele falou, o que o profeta Joel disse, mas algo interessante que eu percebi aqui em Pedro. Vamos lá para João, capítulo 21, para vocês entenderem o que eu vou falar. No versículo 15, Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus teria perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Gente, essa é uma passagem de Pedro e Jesus. Jesus mandou Pedro apacentar as ovelhas. E em Atos capítulo 2, a gente vê que depois o Espírito Santo ter visitado a Pedro e a todos os outros discípulos, mas aqui em específico eu quero falar de Pedro. Pedro, a gente pode ver uma diferença. Pedro, ele estava já começando a apacentar as ovelhas, a defender as ovelhas estavam lá falando em línguas estranhas, estavam sendo completamente usadas por Deus e pessoas vieram contra elas falar que estavam bêbadas e Pedro se levantou e falou, essas pessoas não estão bêbadas, esses homens não estão bêbados, e explicou o que estava acontecendo. Aqui em diante, a gente pode ver mais para frente, Pedro, se eu não me engano, Pedro que foi que curou Tabita, Dorcas, aquela mulher que morreu e ressuscitou, e diversas outras coisas.
nós podemos ver Pedro apacentando as ovelhas, Pedro cumprindo aquilo que Deus falou para ele. O Espírito Santo, ele nos dá essa sabedoria para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus nos deu a ordem, que é pregar o Evangelho. Aqui, todas as pessoas, quando receberam o Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, aquilo que Deus havia ordenado. Bom, gente, bora lá para os frutos, para os dons. Vamos para os dons primeiro. Dons do Espírito Santo. E aí eu quero ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Bora lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Espírito de Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito a profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, e só o mesmo Espírito realiza todas essas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, há diversos dons. O dom da sabedoria, que é o dom de você saber o que fazer. Por exemplo, quando você vai perguntar para uma pessoa, essa pessoa faz isso que vai dar certo. Ter um discernimento é o dom da sabedoria. Ter o dom do conhecimento, ler a palavra, conhecer da palavra, né? Você lê um versículo e já vem um conhecimento. A fé, que todos conhecem. E diversos outros. A variedade de línguas, a de interpretá-las. Gente, é algo incrível. E um dom que eu queria aqui ressaltar é o dom do amor. Gente, você pode fazer tudo. Você pode falar em línguas, você pode falar profecias, mas se você não tiver amor, do que adiantaria? Então, o dom do amor é um dom mais lindo que você tem que praticar. E bora lá falar sobre... mais uma coisa aqui que eu quero ressaltar é que, no versículo 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo olha para você e te dá um dom. Não se questione por que esse dom está sendo dado a você, mas cumpra aquilo que o Espírito Santo te deu. Se Ele te deu o dom da palavra, pregue. Mas eu não sei falar, eu sou tímido. Gente, eu sou a pessoa mais tímida que vocês podem conhecer. Alguns podem olhar e falar: o quê? Como assim? Ela não é tímida. E, gente, eu sou tímida. Uma vez, eu lembro até hoje, eu tava reunida com as minhas amigas fazendo brigadeiro e a panela virou e caiu na minha mão. E a vergonha foi tanta, eu não queria que elas soubessem que eu estaria queimada, que eu me machuquei. E eu simplesmente falei: não doeu, gente. Fui no banheiro, lavei. Mas doeu, gente. A questão foi que doeu. Eu poderia muito bem ter falado: ai, gente, tomem cuidado, porque doeu. Mas não, eu não queria deixar elas mal e simplesmente falei que não tinha doído. Detalhe, eu tava na minha casa, tá? Tem muitas outras coisas. Às vezes eu vejo pessoas que eu conheço do outro lado da rua e eu tenho vergonha de falar oi pra essas pessoas e acabo me saindo como arrogante, mas é vergonha. Eu sou uma pessoa assim que às vezes você me vê encolhida, não assim, mas vocês me veem encolhida assim, com vergonha. Eu sou tímida, eu às vezes me privo de falar. E quando eu soube que o meu dom seria o dom da palavra, eu cresci, gente. Eu cresci achando que o meu dom seria de cantar. Mas quando me falaram que seria da palavra, veio profetas falar que seria da palavra, eu fiquei assim: como assim? Eu não consigo falar, eu não consigo... Gente... Era algo assim que a partir dos meus 12 anos, depois do meu batismo nas águas, foi que eu descobri o meu dom. E
Até antes disso eu achava que era o louvor, mas quando me falaram que era da palavra, eu me questionei. E foi uma lição muito grande que ao longo dos anos, com 12 anos eu descobri isso, tenho 16, então ao longo dos anos eu fui me aprofundando na palavra, eu fui conhecendo mais a Deus, fui entendendo que muitas vezes não é como a gente quer, que às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para que a vontade de Deus seja cumprida. Então entenda, não questione sobre um dom que Deus te deu, um dom espiritual. Às vezes é uma profecia, você tem vergonha de chegar em outra pessoa. Se Deus falou, vá. Se Deus falou, vá. Como Deus fala em Jeremias, que não seria Jeremias que iria falar, mas sim Deus. Então, cumpra aquilo que Deus lhe falou. Entende? E também entra na unidade da igreja. Um completa o outro. O dom da palavra, o dom do conhecimento, completa o dom da sabedoria, o dom da cura, completa o dom da profecia. Por incrível que pareça, um vai curando, um vai completando o outro. Então, isso é muito importante dentro de uma igreja, porque aí a gente vê que ninguém é melhor que ninguém, mas sim todos estamos unidos em um só corpo. E isso, gente, é o Espírito Santo que capacita, que nos faz. Bora falar sobre os frutos do Espírito Santo? O que versículo não definiria melhor do que em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir? Bora lá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tal coisas não herdarão o reino de Deus. Essas aqui são as obras da carne, aquilo que a carne oferece, aquilo que é tudo fora de Deus, tudo que é fora do que o Espírito Santo nos fala para fazer. Então, tudo isso é obra da carne, coisas que a natureza humana faz a gente fazer. Agora, vamos lá para o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus e os que estão de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Peço perdão por ter me atrapalhado um pouco, mas se você tiver com essa Bíblia aberta, você vai ter entendido melhor. Esse é o fruto do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo nos dá, que é o amor, a alegria, a paz e dentre outras diversas coisas. E isso entra lá no que eu falei há um tempão atrás aqui nesse vídeo. É as obras que o Espírito Santo nos faz, é aquilo que o Espírito Santo nos acrescenta. Quando um novo convertido se converte, ele pode ter sido uma pessoa super ruim antes da conversão, pode ter sido uma pessoa que falava palavrões, falava besteiras, falavam coisas que são contra aquilo que um cristão deveria fazer. E quando ele se converteu, o Espírito Santo deu um fruto a ele, colocou uma veste nova nele. E isso foi através da crucificação de Jesus, do sangue de Jesus. E isso é possível através do sangue de Jesus. Então, aquele novo convertido começou, ao invés de falar ódio, começou a falar amor, que é um dom do Espírito Santo. Então, uma vai completando o outro, e isso é lindo de se ver, gente. Então, que o Espírito Santo venha estar na nossa vida todos os dias, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo
verdade nas nossas vidas. E o vídeo ficou meia hora quase, porém valeu a pena se você assistiu até o final. E que o Espírito Santo venha estar na sua vida todos os dias. Amém?